crime que desvia bilhões de reais dos cofres públicos, investe em tecnologia e criatividade para encontrar meios cada vez mais eficientes de burlar a lei. Um crime que financia operações ilícitas, como o tráfico de drogas e o jogo do bicho, e que atinge direta e indiretamente você, cidadão. Lavagem de dinheiro, o que é, como acontece, as formas de combate e o que vem sendo feito para pôr fim a essa prática. Se pretender ocultar, dissimular, ou seja, torná-lo limpo, essa conduta em si será incriminada. Nós preparamos 2 programas especiais para você entender tudo sobre o assunto. Então, não saia daí. O Justiça para Todos de hoje está só começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana na Associação dos Juízes Federais do Brasil. Tomou posse no TRF da 3ª Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o desembargador federal Fábio Prieto. O novo presidente chegou ao posto com quase 100% dos votos, apenas um contrário entre os 35 da corte. Ele ficará no cargo até 2016. A vice-presidência é ocupada pela desembargadora federal Cecília Marcondes. Nesta semana, alguns dos 60 órgãos e entidades que fazem parte da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, se reuniram em Brasília para definir metas de 2014. Entre os assuntos debatidos estão o uso de declaração eletrônica de bens e valores de agentes públicos para cumprir o que é previsto no artigo 16 da Lei 8.529. Possíveis alterações na legislação que determinem esse processo eletrônico e que o acesso às informações seja livre aos órgãos franqueados, visando o combate à lavagem de dinheiro e o enriquecimento ilícito. O grupo deve se reunir novamente no mês que vem. A AJUF assinou um contrato de cooperação entre as associações dos magistrados brasileiros e dos magistrados da Justiça do Trabalho. A assinatura sela um discurso padronizado que, a partir de agora, ganha mais força e independência. Dialogar com o Congresso Nacional de uma forma que fique unificado o discurso, que haja uma compreensão maior dos pleitos da magistratura. Se a magistratura é una, como nós usamos nas nossas argumentações, devemos dar exemplo disso. E esse acordo formaliza essa união da magistratura federal, da magistratura do trabalho e da magistratura estadual. Agora, com as 3 instituições em parceria, é possível ganhar tempo e uniformizar as propostas no Legislativo. Os cursos vão ganhar força, vão ganhar uniformidade, unificar as demandas no Parlamento, especialmente, porque o Parlamento não arbitra divergências da magistratura. Quando tem posições divergentes, é não decisão, e não decisão é o que não nos interessa. Esse passo é um passo importante no sentido de que as 3 associações de classe trabalhem juntas nos pontos em que há convergência e que trabalhem nos pontos em que há divergência, para que as divergências eventualmente existentes entre as magistraturas estadual, federal e do trabalho não sejam empecilho para as conquistas maiores de toda a magistratura brasileira. Itália e Estados Unidos saíram na frente quando o assunto é lavagem de dinheiro. É definida como um conjunto de operações que integra ao sistema econômico-financeiro com a aparência de lícito, bens, direitos e valores obtidos com a prática de crimes. Uma pedra no sapato da administração pública e da justiça que tentam de todas as formas impedir que ela aconteça. Dinheiro ilícito, mansões, carros, aviões, contas bancárias em paraísos fiscais. Os primeiros países a punirem a lavagem de dinheiro foram a Itália e os Estados Unidos. Mas vamos entender por que e como tudo isso começou. Foi em Chicago, em meados de 1920, que Al Capone tornou essa prática mundialmente conhecida. Depois de assumir o controle do crime organizado, o mafioso acumulou fortuna vendendo bebidas de forma ilegal durante o período de proibição no país. Ele usava uma rede de lavanderia para disfarçar o crime. Daí a expressão money laundering, que quer dizer lavagem de dinheiro.
Para esconder os recursos ilegais das autoridades dos Estados Unidos, tudo era enviado para contas na Suíça, o que deu origem à invenção dos offshore, ou paraísos fiscais, centros financeiros com regulamentação especial, maior sigilo financeiro, menores exigências para a constituição de empresas, menor tributação, utilizados para esconder dinheiro de origem criminosa. Esses mesmos paraísos fiscais são utilizados até hoje e são um dos maiores obstáculos para quem precisa frear essa prática. Há países, os tais paraísos fiscais, que dificultam a obtenção desses rastros. Então, existe também uma pressão internacional para o fim dos paraísos fiscais. Eles têm uma justificativa, não é só... os paraísos fiscais não existem só para criminosos. Então, tem uma justificativa econômica, e é isso que fundamenta a existência deles. Mas o combate internacional está querendo cada vez mais acabar com esses paraísos, que eles acabam sendo o lugar onde os criminosos vão se esconder. Em terras tupiniquins, o crime ganhou visibilidade mais tarde, em meados dos anos 80, quando o governo redobrou a atenção para a saída de dinheiro ilícito do país. Quando se iniciou a percepção de estados que estavam dominados por quadrilhas, Pablo Escobar, aquele histórico da década de 80, começou a se perceber que era necessário você fazer a busca patrimonial desses criminosos e que havia um crime correlato. Quer dizer, está ganhando tanto dinheiro e fazendo o que com esse patrimônio? Como é que o Estado não consegue enxergar esse patrimônio? Mas os especialistas no assunto admitem, mesmo com vários anos de experiência no combate ao crime de lavagem de dinheiro, não é tão fácil botar atrás das grades quem usa recursos ilícitos. Não adianta você ficar só prendendo o criminoso, porque amanhã ele está na rua. Você tem que se preocupar com a asfixia financeira, o que a gente já vem falando, muitos já vem falando há muito tempo. E a lavagem de dinheiro é exatamente isso, quer dizer, tentar combater o crime por um outro crime que o crime antecedente gera. Se você está buscando lucro ilícito, como é que você vai usufruir desse dinheiro? Então vamos pegar esse dinheiro que a gente vai começar a desmantelar organizações criminosas. E você, sabe o que significa lavagem de dinheiro? Não, aí você me pegou. Sei. Nada, não tem nada a falar não. A gente esclarece isso e muito mais daqui a pouquinho. E veja daqui a pouco a cooperação necessária para o sucesso do combate à lavagem de dinheiro. O grande desafio é dotar o Banco Central e o sistema financeiro de condições de acompanhar essa evolução, vamos dizer, tecnológica, essa evolução que é natural no processo. Em 1 minuto, até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Um crime que tira da sociedade recursos que poderiam melhorar e muito a qualidade de vida do brasileiro. Um dos mais temidos é a corrupção, difícil de ser identificada, mas que deixa um rastro de destruição por onde passa. Varas especializadas, atualização da lei, ações de um lado e a união do outro, Polícia Federal, Ministério da Justiça e Ministério Público e Justiça Federal, juntos no combate à lavagem de dinheiro. Dinheiro sujo que precisa ser lavado, dinheiro que vem do crime, de ações ilícitas. É por isso que a lavagem de dinheiro é conhecida como um crime secundário. Pode ser feita pelo próprio, por exemplo, aquele que é acusado de tráfico internacional de entorpecentes, no caso da Justiça Federal, a competência, por aquele funcionário que é acusado de peculato, pode ser por eles próprios ou por terceiras pessoas. Então, se foi por ele próprio, ele pode ser acusado também, além do crime originário, do crime de lavagem de dinheiro. São os crimes antecedentes e, segundo os especialistas, um dos mais graves é a corrupção. A corrupção como o desvio moral, desvio ético, a forma de desviar recursos públicos para
finalidades específicas, a corrupção propriamente dita. Então há necessidade de um combate a isto. Uma legislação que seja cada vez mais aperfeiçoada. Foi preciso uma mudança na legislação para dificultar essa prática. Com a antiga Lei 9.613 de 98, só era considerada lavagem de dinheiro os bens ocultados, escondidos, direitos ou valores provenientes de um crime antecedente. O crime de lavagem de dinheiro, ele se ligava a 4 ou 5 delitos anteriores: o tráfico de entorpecentes, o de corrupção, entre outros crimes que eram rolados pela Lei 9.613 de 98. Já com a nova Lei 12.683 de 2012, criada para tornar mais eficiente a punição dos crimes de lavagem de dinheiro, qualquer infração penal pode responsabilizar alguém pelos recursos obtidos de forma ilícita. Nós estamos nesse momento com uma nova legislação recente, em que também criou outros parâmetros, outras figuras criminosas e também deu essa facilidade para que se possa fazer esse controle, né, dessa atividade. Para os envolvidos no jogo do bicho, até a mudança na lei chegar, era possível gastar muito dinheiro e investir em imóveis ou carros, por exemplo. Agora já não está mais tão fácil assim. É que o jogo do bicho há 2 anos virou contravenção penal, antecedente suficiente para enquadrar os responsáveis na lavagem de dinheiro. Combate no sentido amplo a lavagem de dinheiro e a corrupção é fundamental. O criminoso não pode se sentir protegido por uma legislação fraca ou que não seja aplicada em sua plenitude. A melhor demonstração que se pode dar para evitar a criminalidade, evitar que novos crimes aconteçam, é a efetividade do processo penal. Para acompanhar a lavagem de dinheiro ainda mais de perto, o Conselho da Justiça Federal criou há 11 anos varas especializadas nesse crime. Aqui são 2 varas federais criminais para processo e julgamento de qualquer crime federal, mas a partir de 2003 houve a 10ª vara, que é a vara da qual eu sou titular, passou também, além de processar e julgar todo tipo de crime, qualquer tipo de crime federal, do âmbito da Justiça Federal, também os crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro de habitação, ou seja, houve concentração nessa vara de todas essas espécies delituosas. Essas varas recebem os processos da Polícia Federal e do Ministério Público. A pena para os acusados é definida pelo juiz e varia de 3 a 10 anos de cadeia. Apesar do tempo mínimo permitir penas alternativas, o juiz explica que raramente o criminoso é enquadrado em um só delito. Além dos crimes de lavagem de dinheiro, nós temos também, que é especializado, os contra o sistema financeiro nacional, bancário, fraudes bancárias, gestão temerária de bancos, o de lavagem de dinheiro e o tráfico internacional de entorpecentes, de corrupção passiva. Aqui também nós temos muitos servidores públicos, né? São da União, autarquias, empresas públicas, então há também um número grande desses crimes processados aqui, de corrupção passiva. Na opinião do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a pior pena para esses criminosos seria justamente perder o que eles tanto buscaram. Não necessariamente como uma punição, ela está relacionada à prisão do acusado. Mas, por exemplo, num delito de corrupção, é a perda dos recursos oriundos do crime. Isso muitas vezes pesa mais para o delinquente do que a sua privação da liberdade. Então o sistema como um todo ele precisa ser aperfeiçoado, as leis vêm sendo modificadas, mas precisamos que elas sejam implementadas e que haja efetividade do processo penal. Isso é mais importante que às vezes aumentar uma pena. Muito do que é desviado com a lavagem de dinheiro vai para fora do país. E aí, de nada adiantam ações articuladas aqui
sem o devido apoio de autoridades internacionais. É um crime que desafia a imaginação. E quanto maior os recursos da tecnologia, mais longe vai parar o dinheiro. Para colocar atrás das grades quem pratica o crime de lavagem de dinheiro, é preciso muito mais que simplesmente investigar. É a união de várias instituições nacionais e internacionais que faz a diferença no resultado das operações. É um papel coordenado e articulado entre diversos órgãos e tendo, no caso do sistema financeiro, o Banco Central como órgão central, no sentido de que as instituições então estejam preparadas para conhecer o seu cliente, estejam preparadas para cadastrar suas informações, estejam preparadas para formatar sistemas, estejam preparadas para comunicar ao COAF e na volta, na retroalimentação desse processo, que elas estejam preparadas para dar as informações adequadas, para que seja então dar condições que os processos de investigação sejam efetivos e tenham eficácia. Nós precisamos de estímulo à aplicação dessas leis e um melhor aparelhamento do sistema judicial e também do sistema investigatório. Então, a polícia deve investigar, deve ter amplas condições de fazer suas investigações. O Ministério Público exercer bem o seu papel de acusação, formulando denúncias coerentes, denúncias bem instruídas, e o sistema judicial ter condições de dar vazão a essas ações. O Banco Central, acima de tudo, tem o papel de regular as instituições financeiras que podem estar por trás desse crime. Processar toda a nossa legislação, processar as recomendações internacionais, traduzir isso numa normativa, fazer com que as instituições cumpram esse normativo, né? Fazer com que as instituições cumpram os princípios fundamentais que tem na prevenção da lavagem de dinheiro, conheça o seu cliente, cadastre suas informações, tenha sistemas capazes de fornecer informações em momentos adequados e faça as devidas comunicações ao COAF para que haja efetividade em todo esse processo. Para acompanhar de perto o problema, foi criado um comitê no Banco Central que articula e coordena as ações financeiras no país. No ano passado, por exemplo, foram feitas novas exigências para que as instituições financeiras contribuam para o combate à lavagem de dinheiro. Uma das obrigações é que o cliente comunique ao banco com pelo menos um dia de antecedência saques no valor igual ou superior a R$100 mil. O princípio básico internacional, que é o conheça o seu cliente. Com qualquer operação seja feita com um cliente que efetivamente a instituição conheça, né, e tenha cadastro específico para saber que aquela atividade que ele está tentando desenvolver esteja diretamente relacionado com a sua atividade comercial e que tenha uma fundamentação legal e econômica. Esse é o primeiro princípio da prevenção, do conheça o seu cliente. O Brasil também tem aliados do outro lado do mundo no combate à lavagem de dinheiro. Ele faz parte dos mais de 30 países incluídos no GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional. Essa parceria permite a troca sem fronteiras de informações valiosas. O acordo, a participação internacional é de governo, não é de instituição. O Banco Central participa como uma das instituições. Então o Banco Central se articula internamente, com os órgãos aqui, o COAF, basicamente, que é o interlocutor principal do Brasil lá no GAFI, mas o Banco Central tem condições de forma articulada com esses órgãos internamente, de tratar essas informações que sejam necessárias aos órgãos de persecução criminal e penal. Mesmo com esse grupo forte de ação internacional, ainda foi preciso fundar no Brasil a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, criada há 11 anos pelo Ministério da Justiça. Hoje em dia, mais de 60 instituições fazem parte da ENCLA, como o Ministério Público, entidades de controle e supervisão e até a Agência Brasileira de Inteligência. Afinal, à medida em que a tecnologia avança, o mundo do crime encontra novas formas de burlar as leis. O grande desafio é dotar o Banco Central e o sistema financeiro de condições de acompanhar essa evolução, vamos dizer, tecnológica, essa evolução, que é natural no processo, que o país possa conviver, com a modernidade, que o Brasil possa estar preparado para que seus cidadãos honestos, e cumpridores de seus deveres possam usufruir dessa modernidade, mas ao mesmo tempo não permitir que pessoas com outras intenções venham a usar
essa modernidade para a prática de lavagem de dinheiro. Eu diria que esse é o grande desafio. E veja em instantes as memórias de quem participou de momentos decisivos da história da Justiça Federal. Importante instrumento de acesso à justiça e de possibilitar que haja um rito mais ágil, mais adequado ao funcionamento do judiciário. Em 1 minuto, até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. O final do século XX e início do XXI foi um período de grandes conquistas para a Justiça Federal e para o povo brasileiro. Tramitação mais rápida e processo simplificado. O tempo passou a contar a favor do cidadão. Veja o que diz o ex-presidente da JUF, Flávio Dino. Flávio Dino de Castro e Costa nasceu em São Luís do Maranhão em 30 de abril de 1968. É advogado, professor de direito, ex-deputado federal. Foi juiz federal por 12 anos. Exerceu os cargos de secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça e de assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. Comandou a AJUF de 2000 a 2002. Proposta de emenda à Constituição número 96 de 92, que tratava da chamada reforma do Judiciário, que ao final resultou na emenda constitucional 45 de 2004. Apresentamos propostas naquele período e acompanhamos o trabalho dos vários relatores que haviam atuado na Câmara, no Senado, exatamente visando a conquistas importantes para a autonomia do Judiciário e para o seu bom funcionamento, mas também conquistas para os cidadãos, que nós tivéssemos uma justiça melhor no Brasil. Participei diretamente da sua construção e ambos viraram leis. Em primeiro lugar, o projeto de lei relativo aos juizados especiais federais. Nós lançamos a campanha Justiça para Todos, que acabou resultando no programa Justiça para Todos, mantido na TV Justiça, e um dos eixos dessa campanha chamada Justiça para Todos, coordenada pela JUF, era exatamente a criação dos juizados especiais federais. Nós construímos um projeto em uma comissão própria da JUF, que depois resultou no entendimento com projetos que haviam sido feitos pelo STJ e pela Advocacia Geral da União, projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado em tempo recorde e resultou na Lei 10.259 de 2001, que é a lei que até hoje rege esse instrumento, importante instrumento de acesso à justiça e de possibilitar que haja um rito mais ágil, mais adequado ao funcionamento do judiciário. Quem presidiu a Comissão de Legislação Participativa foi a deputada Luísa Erundina e, tão logo instalada a comissão, logo no primeiro dia, a AJUF apresentou um projeto de lei relativo à informatização do processo judicial, que então era uma experiência muito inaugural, que hoje é estendida para todos os tribunais praticamente. Isso nasceu de debates na AJUF e esse projeto virou lei. A lei que tratava exatamente de como nós deveríamos migrar progressivamente para o meio papel, do meio papel para o meio eletrônico, a fim de garantir maior segurança e, sobretudo, maior velocidade ao funcionamento do judiciário. E o Justiça para Todos de hoje falou sobre lavagem de dinheiro. E não perca, na semana que vem tem mais. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf.
Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.